Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto há pouco lido de Marcos, capítulo 7, 1 a 23, sobre o tema: corações lavados valem mais do que mãos lavadas. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto há pouco lido, ele começa falando de uma delegação de fariseus, de escribas, que vem lá de Jerusalém e vai até onde Jesus está, numa aldeia distante, para tentarem desacreditar Jesus, para tentarem de alguma maneira achar algum defeito, algum erro em Jesus, para que a multidão seja contrária a ele, porque eles tinham muitos ciúmes de Jesus e não o aceitavam como o verdadeiro Messias. Eles já haviam tentado várias vezes desacreditar Jesus e confrontaram ele em outras ocasiões com a questão do sábado, com a questão do jejum, com a questão de Jesus comer com pecadores, com prostitutas, com publicanos. E agora a questão era: por que os teus discípulos não respeitam a tradição dos anciãos e não lavam as mãos antes de comer? Diante desse desenrolar, desse diálogo, a gente pergunta: o que é que vale mais? Um coração limpo ou ter as mãos limpas? Algumas verdades que precisamos tirar desse encontro. A primeira verdade que nós precisamos ver e encontrar aqui é que Jesus não está simplesmente condenando o ensino dos escribas e dos fariseus. O que Jesus quer é que eles tenham uma correta interpretação da palavra de Deus em suas vidas. Facilmente nós também corremos a tentação de adaptar a palavra de Deus às nossas tradições, aos nossos pensamentos e aos nossos desejos. Eu penso assim, meu modo de conduta de vida é assim, então eu vou arranjar algum versículo bíblico que me dê um respaldo para que eu continue fazendo aquilo que eu quero, ao invés de nós nos adaptarmos ao que a Bíblia diz. Isso acontece muitas vezes. Em momento nenhum Jesus atacou os fariseus, pelo contrário, eles amaram. E isso é preciso ser colocado aqui na primeira verdade. Tanto que no momento em que Jesus morre na cruz, não são os discípulos, não são aquelas mulheres que acompanhavam Jesus que têm a coragem de ir lá e pedir o corpo de Jesus a Pilatos para enterrá-lo. Quem faz isso? José de Arimateia e Nicodemos, 2 fariseus, e o texto diz que eram discípulos de Jesus. Saulo, o grande paladino dos fariseus, perseguidor dos cristãos, se torna o grande missionário da igreja cristã. Deus ama a todas as pessoas e quer salvar a todos, indistintamente, até aqueles que o atacam. A segunda verdade é entender o que Jesus disse: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É muito fácil cairmos na tentação de pensarmos que o que nós fazemos, lavar as mãos, jejum, rituais, costumes, tradições, ou orar no monte, ungir com óleo, usar certos tipos de alimentos e roupas, nos tornam meritórios diante de Deus, nos tornam, digamos assim, mais espirituais, um pouquinho melhores do que o grupo que não faz isso. Se eu não fumo, eu sou melhor do que o que fuma. Se eu não bebo, eu sou melhor do que o que bebe. Queridos irmãos, nunca podemos esquecer, é só a graça de Deus pela fé em Cristo que me torna
aceitável diante de Deus. Não é qualquer tipo de obra minha. A terceira verdade é que Cristo nos alerta contra qualquer forma de discriminação contra os que não são, não fazem, não agem, nem pensam como nós. Ele quer que nós tratemos a todas as pessoas de maneira igual. O que Cristo quer é que todos os diferentes sirvam também a Deus em espírito e verdade, fazendo da palavra de Deus a sua norma, o seu guia. A quarta verdade é que o mais importante que a aparência das pessoas é a essência do indivíduo, o que a pessoa tem dentro de si. Os líderes queriam que todos se lavassem e lavassem todas as coisas que fossem tocadas por algum gentil. Esse era o ritual trazido pela tradição. Tudo aquilo que foi tocado por algum gentil é contaminado. Por isso os judeus nunca entravam em casa sem lavar as mãos, os pés e aspergirem. Como a água é símbolo de limpeza, eles simplesmente jogavam um pouquinho de água na vestimenta, faziam uma pequena oração declarando aquele vestuário, aquele objeto que eles estavam trazendo para dentro do seu lar, naquele momento puro, porque Deus o havia purificado pela aspersão da água. E Jesus, então, ele destaca 3 verbos diante dessa pergunta: como é que os seus discípulos não lavam as mãos? Ele destaca: negligenciar, rejeitar e invalidar os preceitos de Deus. 3 acusações graves. Vocês, com essas tradições, colocando-as no nível que vocês estão colocando, de exigência, vocês estão rejeitando, negligenciando e invalidando a lei de Deus. Eles estavam correndo sério risco de, ao invés de estarem se aproximando de Deus pelos seus rituais, estarem cada vez se afastando mais. Ou seja, cultivar uma pior espécie de hipocrisia, aquela que conduz ao auto-engano, quando as pessoas acham que são o que pretendem ser pelas suas ações diante de Deus. Eu pretendo ser mais santo porque eu faço isso ou faço aquilo. E acha que é. E para Deus não é. Nós só somos santificados diante de Deus através da obra redentora de Jesus. Queridos irmãos, corações puros, limpos, são obtidos somente por meio da confiança no perdão gratuito oferecido por Jesus. Precisamos ter muito cuidado. A contaminação que condena não é a física, mas é a moral e espiritual. O coração impuro, mente e espírito, é aquele que se encontra afastado da comunhão com Deus pela fé. Só pela fé, o poder do Espírito Santo, temos condição de vencermos os maus desígnios. Antes de mãos lavadas, é necessário um coração lavado. Vamos ouvir de novo o que Jesus fala sobre isso? Eu vou ler novamente no versículo 21 e 23, lá está escrito assim: é de dentro do coração que vêm os maus desígnios, os maus pensamentos, a imoralidade sexual, a prostituição, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, a maldade, a mentira, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Como é que funciona isso no dia a dia na vida do cristão? Se isso tudo está dentro do nosso coração. Mas pastor, quando nós somos perdoados, isso não é limpado? Como é que é essa dinâmica? Queridos irmãos e irmãs, no momento em que nós pecamos no jardim do Éden, nós perdemos o nosso livre-arbítrio. A nossa carne ficou contaminada pelo pecado. Nós nos afastamos de Deus.
E Satanás tomou conta do nosso corpo. Nós ficamos impregnados, contaminados, encardidos pelo pecado. E a nossa carne, a partir de então, ela traz todos esses desejos pecaminosos. E são esses desejos que nós, como cristãos, precisamos combater todo dia. É por isso que Paulo está tão preocupado quando diz: eu sei o bem que eu quero fazer, mas não consigo, e o mal que eu não quero. E ele inclusive exclama: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou morrendo aos poucos pelo meu pecado. O que eu faço? Eu não consigo, é uma luta constante de carne e espírito. E ele exclama: graças a Deus que através de Jesus me dá a vitória sobre a morte do pecado. E isso fica bem claro como é que funciona na nossa vida lá no início, em Gênesis. Lembram quando Caim, ele fica tomado de ciúme, porque a oferta de Abel era aceita? Aí antes de Caim matar o seu irmão, Deus tem uma conversa com ele. Se vocês olharem lá em Gênesis, vocês vão ver Deus dizendo assim: Caim, por que tu está com o teu semblante tão irado? Aí Deus diz: cuidado, o pecado que está dentro de ti está doido para aflorar. A ti cumpre domínio. É exatamente isso que acontece na nossa vida com isso que Jesus falou. Nós temos dentro de nós a nossa carne corrompida: ciúme, inveja, egoísmo, ódio, vaidade, adultério, tudo isso. E quando o mundo tenta nos seduzir, quando Satanás tenta nos seduzir com as tentações, é como se aquela brasa tivesse um pouco de gasolina para incendiar. E é aí que Deus diz: a ti cumpre dominar esses teus desejos. O pecado, ele vai estar dentro de nós até o dia do juízo final. Por isso que Paulo diz que essa carne que é corruptível, ela é corrupta porque está contaminada pelos desejos pecaminosos. No dia do juízo final, ela será revestida de incorruptibilidade. Por quê? Porque não haverá mais pecado, não haverá mais os desejos pecaminosos serão lançados no inferno. E então sim, seremos novamente como éramos no jardim do Éden, perfeitamente santos diante de Deus. Por isso que a nossa vida no dia a dia é um constante lutar da carne com o espírito. A carne quer nos levar ao pecado, e o nosso espírito precisa fazer o que Lutero dizia: afogar diariamente o velho homem com seus desejos pecaminosos. Toda vez que eu sinto o desejo de cometer o pecado, eu preciso dizer: não. Não é assim que Deus quer. E dizer: Deus, me ajude a ser mais forte que essa tentação que está querendo fazer com que o pecado seja consumado. E o pecado consumado gera a morte diante de Deus. Toda vez que eu peco, eu preciso de novo desse perdão que eu recebo no primeiro momento do batismo, quando eu recebo a fé, quando Deus, Espírito Santo, está sempre lutando contra o velho homem, que ele faz um novo homem. E sempre de novo eu recebo na absolvição e na Santa Ceia. Toda a culpa que o pecado traz é lavada sempre de novo quando eu recebo a absolvição e a Santa Ceia. Por isso que nós sempre de novo retornamos à mesa do Senhor. Por quê? Porque a nossa carne pecaminosa diariamente quer nos seduzir ao pecado. E como Deus disse a Caim, a nós cumpre o desejo, a situação de dizer não, a condição de dizer não. Por isso, não há obras, rituais, lavagem, orações, músicas, vestimentas ou batalhas e campanhas que deem jeito. Só o sangue de Jesus recebido na Santa Ceia, só a absolvição recebida no Evangelho pode fazer a limpeza real e verdadeira na minha vida, me dar o perdão. Querido irmão, querida irmã, como anda a tua higiene espiritual? Estás aproveitando as oportunidades que Jesus te dá para sair sempre limpo
na presença do Senhor, valorizar e buscar o perdão que Deus te oferece na Santa Ceia e na absolvição, do nosso andar limpo de coração aqui e agora, depende o nosso estar para sempre na presença do Senhor, em santidade absoluta no depois, para sempre. É de graça e por graça. Não desperdice. A hora de viver o perdão é agora. Creio. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o dia onde estivermos com Ele na eternidade. Amém.